Olá a todos, que Deus esteja com todos vocês que nos assistem e que estão, é claro assim, dando o positivo, que estão ali incentivando, né, para que esses vídeos possam estar sendo assim assistidos e compartilhados para com todos. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês e que cada uma dessas meditações elas venham estar assim, de certa forma preenchendo, de certa forma assim iluminando os seus corações e, é claro, fazendo-os refletir em relação à sua conduta, em relação ao teu procedimento quanto à palavra do Senhor. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a questão do discipulado, o verdadeiro discípulo de Jesus. Por quê? É interessante que muitas pessoas hoje elas dizem que seguem religiões, que seguem até mesmo a pessoa de Jesus Cristo, mas a questão é, será que realmente essas pessoas que dizem que seguem são verdadeiros discípulos de Jesus? Nós vamos observar pela palavra de Deus que Jesus Cristo ele instruiu seus apóstolos a fazerem discípulos. A grande comissão de Mateus capítulo 28, de 18 em diante, Jesus Cristo vai instruir os seus discípulos a fazerem discípulos. E nós vamos observar que esse termo, o discípulo em si, ele era um termo que era usado, ou que foi usado muito na sociedade grega antiga. E esse termo discípulo ia descrever alguém ali, uma pessoa, um aluno, um aprendiz de um homem sábio. Discípulos, portanto, naquela situação, naquele período, eram pessoas que estavam ali buscando conhecimento, pessoas que estavam buscando sabedoria. Nas escolas gregas, nas escolas filosóficas gregas, os discípulos eram pessoas que se submetiam a um talentoso professor. E esse processo de discipulado envolvia mais do que ensino, envolvia uma relação íntima ali com o professor, com o filósofo. Envolvia, de certa forma, uma dependência dele. Mas, meus amados irmãos, em relação a Jesus Cristo, será que todos que se dizem cristãos são verdadeiros discípulos do Senhor? Como que Jesus define o discípulo? Vou ler para vocês aqui Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, e o versículo 23, que diz o seguinte: dizia a todos, isso, palavra de Jesus Cristo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Nós observamos nesse pequeno versículo aqui 3 características do verdadeiro discípulo. A primeira característica é negar a si mesmo. E o mais interessante de tudo é que enquanto o mundo, enquanto as centenas de religiões existentes vão enfatizar o ego, vão centralizar o homem como a base de tudo, como aquele que merece tudo, Jesus Cristo, meus irmãos, ele nos ensina. Aliás, não somente ensina, mas ele exige a autonegação. Que nós neguemos a nós mesmos. Muitas vezes até mesmo os nossos direitos. As igrejas dos homens, hoje, elas convidam as pessoas para quê? Para realizarem os seus sonhos. O atrativo das igrejas hoje é fazer com que as pessoas estejam indo para adquirir riquezas, satisfazer os seus sonhos materiais. As igrejas hoje convidam as pessoas até mesmo para satisfazerem ali, de certa forma, a felicidade sentimental. Colocar os homens em posição, oferecem a posição de honra para os homens. Mas a mensagem de Jesus Cristo é completamente outra. A mensagem de Cristo ela é diferente de todas as religiões desse mundo. Porque Jesus Cristo lhe pede que a pessoa negue os seus próprios desejos para fazer a vontade dele. A segunda coisa que nós observamos é que essa pessoa dia a dia tome a sua cruz, tome a sua própria cruz. E, irmãos, Jesus ele veio para oferecer a vida. Mas é interessante que essa vida, nós vamos entender que tem um caminho que passa pelo vale da morte. Para que nós pudéssemos ter vida eterna, Jesus Cristo teve que morrer.
E não é somente a morte de Cristo, mas a nossa também. O apóstolo Paulo, falando ali aos Gálatas, ele diz: eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que isso quer dizer? Que nós temos que morrer para nós mesmos. Temos que aprender nessa vida a viver para Cristo. Temos que abrir mão de todas as coisas deste mundo para verdadeiramente seguir e viver para Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala aos Coríntios que é triste aquela pessoa que só pensa neste mundo, que só pensa nesta vida. É triste a pessoa que verdadeiramente tem os seus planos somente para o aqui e agora. A terceira coisa que nós vamos observar no versículo, meus irmãos, é: siga-me. Jesus de Cristo diz: e siga-me. Seguir a Jesus. Várias religiões exigem sacrifícios. Algumas ensinam preceitos e doutrinas de homens. Tem que guardar dias. Não pode comer isso. Não pode comer aquilo. Religiões que proíbem o que Jesus não proíbe. Meus irmãos, só o que realmente nos leva à vida eterna é Jesus. Nada mais. As boas obras, nossas atitudes, não vão abrir as portas do céu para nós. Jesus Cristo é o único caminho que leva à vida eterna. O apóstolo ensina isso em Atos 4 e 12. Meus amados irmãos, 3 características do verdadeiro discípulo. Ele nega a si mesmo, ele toma a sua própria cruz e ele segue a Jesus. O verdadeiro discípulo, portanto, irmãos, traçando algumas pequenas características de tudo isso que nós vimos, o exemplo máximo que ele vai ter de tudo isso é seguir a Jesus e não a homens. Esse discípulo ele vai ser leal ao seu mestre. Esse discípulo ele vai assumir um compromisso com Jesus, vai assumir um compromisso com o Senhor Jesus, com Cristo, e ele vai respeitar a autoridade de Cristo, através do quê? Da conversão e da obediência. Não podemos obedecer a Cristo sem antes havermos nos convertido. Ser discípulo de Jesus exige, é claro, um compromisso ali sério com Ele. Em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, como eu já mencionei antes, Jesus Cristo ensina esse compromisso. Ele diz: fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A questão não é somente você dizer que é um discípulo de Jesus, a questão é você obedece, porque o dever da igreja, o dever dos servos de Deus é ensinar, fazer discípulos, ensinando esses discípulos a guardarem seus corações, e isso vai ser realmente refletido através das atitudes, das obras, da obediência, e Jesus Cristo ensina a guardar todas as coisas. Não é somente aquilo que te satisfaz, não é somente aquilo que realmente cai como uma chave na tua vida e que você costuma fazer isso, não. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele vai imitar o caráter dele. Ele vai imitar o proceder dele. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: que Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos o quê? Deixando-nos exemplo para que nós possamos então seguir os seus passos. Devemos imitar a Cristo. Em nosso sofrimento, devemos imitar, devemos fazer aquilo que Cristo fez. E é claro, irmãos, uma coisa muito interessante que um discípulo hoje de Cristo faz, que muitos estão deixando de lado, que é buscar a unidade que Jesus pede. Sabe o que é isso? Cooperação. Jesus, meus irmãos, ele quer a unidade dos seus discípulos, ele quer a unidade do seu povo. Lá em João, na oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele diz isso: para que eles sejam um,
assim como nós somos. Se cada discípulo continua se aproximando ali de Jesus Cristo, naturalmente, irmãos, ele vai estar se unindo cada vez mais com os outros discípulos verdadeiros. E esse discípulo fazendo assim, junto em organização, eles vão fazer o quê? Produzir frutos. Eles vão perseverar, eles vão crescer juntos. Jesus Cristo fala lá em João capítulo 15 que o discípulo ele vai produzir frutos, ele vai produzir boas obras, ele vai realmente obedecer ao Senhor através das suas atitudes. Portanto, você que se diz que é o verdadeiro discípulo, observem essas considerações. Siga Jesus, negue a si mesmo, tome a sua própria cruz, imite a Cristo, produza frutos, buscando a unidade e cooperação com os demais irmãos da igreja. E eu encerro a meditação de hoje, lendo para vocês Tiago capítulo 1 e o versículo 22, que diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então você que se diz ser um discípulo, que não busca obedecer a Cristo, que não busca obedecer aos preceitos que está registrado na sua palavra, você não passa de alguém que engana a si mesmo. Que Deus abençoe a todos. Não esqueçam de compartilhar essa mensagem para que todos possam estar assim, tendo acesso à mesma. Desde já, amanhã é o segundo domingo de maio, eu quero parabenizar de antemão todas as mães que estão assistindo. Que Deus dê saúde, que Deus dê proteção, que Deus realmente esteja a cada dia com a sua graça, a sua graça salvadora, abençoadora sobre cada uma de vocês. E você que não tem mãe, que a sua mãe já partiu, que Deus abençoe vocês com a sua descendência, aqueles que têm filhos, aqueles que têm netos. Você com certeza é privilegiada deste dia. Claro, não somente neste dia, mas todos os dias de sua vida. Que Deus abençoe a Igreja Hebron, que Deus abençoe ricamente a cada um e, é claro, seja engrandecido através de suas vidas. Até a próxima.